Agora na Alvorada FM você vai ouvir Papo de Especialista. Um programa da PUC Paraná, programa que traz as vozes mais experientes do meio acadêmico. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 2 de novembro, dia de Papo de Especialista. O tema de hoje é inovação, com Cristiano Teodoro Russo, Rídio de Inovação na aceleradora Hot Milk, PUC Paraná Campus Londrina. Mas antes da nossa conversa, saiba o que acontece na PUC Londrina. Papo de Especialista. Perdeu o prazo para se inscrever no vestibular ou só tem disponibilidade para realizar a prova em outro dia? O vestibular agendado da PUC Paraná é perfeito para você. Oferecemos duas opções de participação, presencial e online. Nas duas, você terá 20 questões e uma redação, tendo 2 horas para mostrar todo o seu potencial, incluindo tempo para preencher as respostas. Não perca essa chance. Faça sua inscrição no site graduação.pucpr.br. Sonha em se tornar médico ou médica? O curso de medicina da PUC Paraná Londrina pode ser o seu futuro. Durante a graduação, os acadêmicos usufruem de uma infraestrutura completa e tecnológica, além de professores de alto nível, com a maioria mestres e doutores. Os estudantes também têm contato direto com pacientes reais, aprimorando conhecimentos e valores imprescindíveis para a área de atuação, como empatia, comunicação e a resolução de conflitos. O vestibular para o curso de medicina da PUC Paraná Londrina está com as inscrições abertas até o dia 6 de novembro no site da universidade. A PUC Paraná também oferece o programa PUC Acolhe, que é um setor de apoio estudantil dedicado ao acolhimento de todos os acadêmicos da universidade, com o propósito de promover a aprendizagem, saúde integral, inclusão, garantia de direitos e proteção social. As ações contam com atendimento individual, atividades em grupo, intervenção nas turmas, campanhas, formação e também projetos. Venha fazer parte da PUC Paraná. Saiba mais no site da universidade. Papo de Especialista. A inovação é a força motriz que transforma ideias em soluções impactantes, impulsionando o progresso em diversas áreas. Ela não apenas melhora processos existentes, mas também cria novas oportunidades que desafiam o status quo. Em um mundo em constante mudança, a capacidade de inovar é essencial para a sobrevivência e também para o sucesso. Para tratar deste assunto, eu recebo Cristiano Teodoro Russo, professor da PUC Paraná Campus Londrina, Rídio de Inovação na aceleradora Hot Milk. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Renata. Bom dia a todo mundo que nos ouve nessa manhã de sábado. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre inovação. E só pegando um gancho aí sobre o curso de medicina, a gente tem uma disciplina que chama Inovação e Tecnologia em Saúde, que inclusive sou eu que aplico essa para os alunos de medicina. E daqui a pouco eu vou perguntar para o senhor se dá para ser inovador em todas as áreas, então já é um spoiler. Já é um ganchinho para a gente. Professor, o que é inovação e como ela se distingue de uma simples melhoria? Bom, academicamente falando, a gente divide a inovação em 2 categorias. Na verdade, tem um livro muito legal, que são os 10 tipos de inovação, mas vamos simplificar. Você tem uma inovação que a gente chama de incremental, que são melhorias de produtos. Então, tudo que já existe pode ser melhorado. E quando isso chega até a população em geral e a gente utiliza isso ou numa indústria ou no dia a dia, a gente considera isso uma inovação. Então, teoricamente, o nosso mundo é repleto de inovação todo o tempo. E a outra é aquela que a gente chama de disruptiva. É quando cria-se algo que não existia até aquele momento. Talvez o exemplo mais fácil para todo mundo entender é a Uber, né? Então a gente tinha um meio de transporte privado, vamos chamar assim, com motorista, que era o táxi. Mas estava num ponto específico, ou você tinha que ligar numa central e nem sempre aquilo estava disponível para todo mundo a todo momento, a qualquer hora. E de repente, empreendedores decidiram colocar isso num aplicativo, na palma da sua mão, em qualquer momento, para você conseguir um motorista particular. Esse é o conceito da Uber, né? É um motorista particular a menos de 5 minutos, quando dá certo,
para te levar aonde você precisa ir, sem nenhum estresse. E você pode pedir isso em qualquer ponto, em qualquer lugar que você tiver. Eu mesmo, hoje, já usei, vim da minha casa para cá, usando esse serviço. Então, isso é uma disrupção, não existia antes. E aí a gente inovou no serviço de mobilidade urbana. Então, a gente impactou um setor, um serviço e as pessoas com algo que não existia antes. Então, para ficar, a gente pode transformar o que já existe ou criar algo que não existe ainda. Então, a gente coloca a inovação mais ou menos nessas duas caixas. Hein? O senhor já mencionou, né, já fez aí alguma ponderação nessa resposta, mas eu vou reforçar a pergunta. Então, a inovação sempre impacta a sociedade. O objetivo é esse. Quando não impacta, pode até ser inovador, mas daí não tem utilidade. E aí você põe em outras duas caixas. Eu só criar coisas, ou eu criar coisas úteis e do ponto de vista do negócio que gere negócio. Então, a inovação no profissionalismo da coisa é assim, se não virar nota fiscal, não é inovação. Se não for útil de alguma forma, também não é inovação. Então, no meio acadêmico, a gente convive com esse conflito aí, né? Com essa dualidade. Você produz muita inovação, que são as teses, que vão para a gaveta e não acontece nada. Então, eu posso descobrir um jeito inovador de identificar as borboletas do mundo e ninguém usa isso, não serve para nada, virou uma gaveta. Né? Então, isso foi inovador? Foi. Você inovou? Inovei. Mas serviu para alguma coisa? Não. Ou a gente cria uma forma diferente de atender as pessoas, a telemedicina. Então, a gente criou algo que não existia, inovou, saiu da caixa, saiu da academia, foi para a grande população e tirou nota fiscal, porque você tem que pagar por esse serviço. Então, esse é a roda perfeita da inovação. A ideia que vira o produto, que é comercializado e que impacta de verdade a sociedade. O senhor brincou com a questão da tese, né? Às vezes é todo um esforço para nem ser lido, né? 3 ou 4 pessoas leem. Eu estava falando que a minha esposa matriculou no doutorado agora, né? Aí eu falei assim, nossa, princesa, verdade, né? Falei, putz, será que eu mando imprimir a minha tese de doutorado? Ela falou, você já precisou dela em algum momento? Eu falei, já respondeu a minha pergunta. Olha, a minha, eu tenho certeza que 2 pessoas leram numa banca de 5. Não, aí a gente vai para um outro caminho, que é banca de avaliação. Eu prefiro não, senão meus colegas me pegam de pau lá na hora que eu chegar na PUC. Foi só um desabafo. Viu, desabafar. Romário? Só um desabafo só de uma certa frustração recente, mas já deu tudo certo. Também nunca precisei da minha, tá lá na nuvem. Sabe que eu fui para essa área de inovação justamente por uma inquietude nesse cenário acadêmico, né? Eu tenho toda uma formação acadêmica de especialização, mestrado, doutorado, e as coisas que eu fazia, eu não via que elas tinham um alcance muito grande, né? Quando eu fui para esse caminho, eu tinha um propósito. Eu perdi meu pai muito cedo de infarto, e eu queria curar os infartos do mundo para ninguém perder mais o pai de infarto. E aí eu fui estudar no INCOR. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu não ia conseguir. Porque os caras que estavam lá, que já eram hiper premiados, não tinham conseguido. E esse é um troço natural da gente. Você pode prevenir, mas não ia dar. Aí eu mudei de área. Fui pesquisar o HIV e falei assim, quero curar o HIV. Bom, fiz tudo que eu tinha que fazer com um monte de gente top da galáxia e a gente ainda não curou o HIV. Trata muito bem, as pessoas vivem bem quando diagnostica precocemente e faz o acompanhamento, mas a cura 100% a gente não conseguiu. E essas coisas todas, elas foram me frustrando, porque você produz muita coisa, coloca uma energia muito grande e aí engaveta, né? Aquele conteúdo engaveta. No caso das 2 pesquisas que eu fui, elas ainda são consultadas e servem de base para outras pesquisas. Mas aí não entra naquele fluxo da inovação que a gente começou a falar, né? Não virou um produto, não virou um serviço e não impactou um grande número de pessoas, fica um pouco mais restrito no meio acadêmico. E aí o meio acadêmico consome aquilo. E aí o meu perfil, eu fui me autoconhecendo e fui percebendo que o meu perfil era um pouco diferente. E eu gostava de desafios diferentes. E eu me encontrei no universo da inovação, no universo de produzir coisas que alcançassem mais e impactassem mais, né? Então aí eu fui desviando um pouquinho da academia no sentido de continuar pesquisador. Então eu já não faço pesquisa acadêmica há muito tempo,
né? E entrei para esse lado da inovação aí nos últimos 15 anos, vai. A área de formação do senhor é ciências biológicas? Eu sou biomédico, né? É biomedicina. Aí eu fiz uma especialização em imunologia de transplantes no INCOR, fiz meu mestrado em virologia molecular na Unifesp e o doutorado em ciências da saúde na PUC, já quando eu saí de São Paulo e fui para Curitiba. Mas eu passei por 2 multinacionais da área da saúde em 13 anos de São Paulo, e foi lá que eu tive a minha primeira experiência acadêmica. Então eu construí toda uma carreira de 13 anos em São Paulo, e os últimos 13 aqui em Londrina, 2 em Curitiba. Então eu tenho, esse ano de 2024, eu faço 25 anos de carreira profissional saindo da universidade. Eu sou de uma época que você trabalhava muito cedo, né? Hoje não pode mais, dadas o nosso momento de mundo, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Então a minha carteira assinada, acho que foi primeiro foi com 15, né? Então tem um período antes, a universidade e o pós. Então são 25 anos de carreira na basicamente a área da saúde, e os últimos 13 focados na inovação. E como foi esse processo de transição São Paulo, Curitiba, Londrina? Como o senhor chegou aqui? Então, a saída de São Paulo para Curitiba é porque eu já estava cansado de São Paulo, e um amigo meu, padrinho de casamento, Marcelo, estava montando um laboratório em Curitiba. E aí ele me convidou para ir para Curitiba e ajudá-lo nessa construção, fazer toda a área técnica. Eu achei naquele momento um bom momento. E aí fiquei 2 anos lá, e aí surgiu uma oportunidade. Aí eu estava estressado, a gente começou aqui no off, aqui falando de estresse, de burnout. Eu estava nesse nível com o laboratório, eu ficava muito fechado e aquilo estava me incomodando. E aí surgiu a oportunidade do curso de medicina da PUC. Aí a minha rede de relacionamento foi acionada, e eu tive uma conversa lá em Curitiba, na época, com os coordenadores aqui do curso, e saímos, eu e a minha esposa, de Curitiba. A gente estava recém-casado, ia fazer 2 anos de casado, eu acho que menos até. E aí nós viemos os 2 para Londrina. E a gente chegou aqui em 2013, no primeiro ano do curso de medicina da PUC. Eu comecei a dar aula 1 ano depois, por conta da disciplina, que só entrava no segundo ano, e a Pri já começou quando a gente mudou. Já em 2013 ela já entrou, então a gente está aí desde o primeiro tijolo do curso de medicina da PUC. Você está ouvindo Papo de Especialista. Professor, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais sobre inovação. Estamos apresentando Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Não saia daí, fique ligado, voltamos já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná, o seu encontro semanal com o conhecimento. Estamos de volta, Papo de Especialista. O tema de hoje é inovação e eu converso com o professor Cristiano Teodoro Russo. Professor, eu disse que perguntaria isso logo no início da nossa conversa. A inovação pode ser aplicada em todas as áreas? É possível ser inovador na saúde, na educação, na tecnologia? Sim, esse é o conflito humano, né? A gente só está onde estamos enquanto sociedade porque tem inovação todo dia em todas as áreas. Então, desde a indústria de bater martelo, bater pino, hoje você tem a indústria robotizada, né, fazendo vários serviços, até os trabalhos mais refinados, que são os trabalhos intelectuais. Hoje tem uma grande discussão no meio acadêmico de como a gente interage com aqueles mecanismos de inteligência artificial que te entregam respostas prontas. Não é? Então hoje a gente chegou no dilema do conhecimento empacotado. Então sim, você pode e deve, né, inovar em todas as áreas. A comunicação, que é o que nós estamos fazendo aqui, se a gente voltar no contexto histórico, houve um momento da humanidade que o rádio não existia. Até ele ser criado e ele ocupar um espaço majoritário quando veio a televisão. Ou seja, você tinha a voz
tinha o som, mas não tinha imagem. Aí a gente chegou à imagem. Aí quando você imaginava que não poderia inovar de mais nenhum modal na comunicação, vieram os smartphones e o conteúdo passou de um outro formato, tanto de geração quanto entrega, para dentro do smartphone, que só foi possível porque você criou o smartphone e depois a internet, o Wi-Fi, o Bluetooth. Então você tem aí formas de consumir essa informação diversificadas. Então sim, e é esse o caminho, é inovar em tudo para a gente continuar evoluindo. O senhor comentou sobre essas mudanças nos meios de comunicação. Eu tenho um filho de quase 4 anos. E aí ele vai assistir desenho. Aí ele assiste um desenho, aí ele gosta de um episódio, ele quer assistir de novo. Ou ele vai assistir, ele já fala, eu quero assistir tal personagem, tal desenho. E esses dias, não sei porquê, ele foi assistir desenho na TV. Não no YouTube. Né? Aí ele falou, mamãe, eu quero assistir esse de novo. Eu falei, não, filho, não dá. Ele falou, como assim não dá? É só repetir. Eu falei, não dá. Porque essa programação não é a gente que define, é a emissora. Então, é no horário que a emissora quer. E aí ele não conseguiu entender. E aí, diante disso, eu e meu marido, a gente começou a conversar. Olha, na nossa época, era numa faixa de horário determinado, só naquela, na sequência que a emissora determinava, e a gente tinha que se contentar com aquele espaço. Hoje, se for a opção dos pais, e aí nem estou fazendo nenhuma crítica a esse respeito, mas se for a opção dos pais, a criança fica 24 horas vendo desenho. Fica. Isso aconteceu com a gente também. A gente estava no carro, ouve muito rádio, e a minha filha vai fazer 6 anos, ela falou assim, papai, põe a boiadeira. Eu falei, amor, agora o papai não consegue porque não é a música do celular, é a música do rádio. E o rádio não é a gente que controla. Tem um moço lá num lugar... ela falou assim, igual lá na TV Tarobá? Falei, igual lá onde o papai tá. Ele que controla. Ela falou, não é o celular? Falei, não. Ela falou, então tá bom. Mas ela já tá com 6 anos, tá mais madura, a gente vai explicando isso em casa, né? E a inovação, ela te coloca, nesse caso específico, sobre alguns dilemas, que são os dilemas éticos. Até onde eu consumo esse negócio, né? Então você falou, tem famílias, e não é um comentário de julgamento, que realmente terceirizam um negócio para esse dispositivo, né? Lá na nossa casa a gente tem algumas regras meio rígidas com esse negócio. Então tem tempo, a gente monitora o que pode ser visto, a gente tira da mão, deixa uma semana sem, já cheguei a deixar um mês sem. Porque tem que entender o caminho e como esse é o nosso papel como pai. Mas não dá para você privar essa inovação dos jovens, porque o mundo ele acontece também dentro desse ambiente online, e ali você também tem coisas muito boas que podem ajudar, mas a gente tem que fazer os filtros. Então o dilema ético, a inovação, ela sempre traz um dilema ético, um conflito ético e um posicionamento de como você usa, para que a gente usa e como que isso reflete no dia a dia das pessoas, sem dúvida nenhuma. Professor, talvez uma dúvida de quem está lá em casa ouvindo a gente agora. Inovação necessariamente exige de tecnologia? Ou eu posso ser inovadora no mundo analógico, digamos assim? Você pode ser inovador no mundo analógico. Imagina o seguinte, que você é padeiro, né? E você tem um método de fazer o pão que demora 3 horas. E você adapta esse método para chegar num pão mais gostoso, melhor, em meia hora. Você não usou nenhuma tecnologia, você mudou métodos, talvez ingredientes, e isso é uma inovação. Aonde isso impacta? Eu demoro 1 hora para fazer 10 pães. Se em meia hora eu faço 15 pães, quer dizer que em 1 hora eu faço 30. Então eu saí de um método que me entregava 10 em 1 hora para um método que me entrega 30 em 1 hora. Ou seja, eu melhorei 30% o meu rendimento, 3 vezes o meu rendimento. Isso impacta na nota fiscal que a gente falou lá no começo. Eu não usei nenhuma tecnologia. Então você pode e deve. A tecnologia é uma ferramenta para a inovação, mas não necessariamente que coisas inovadoras provêm única e exclusivamente da tecnologia, de forma alguma. Vou dar um exemplo para o senhor para ver se é inovador. Há muito tempo, quando eu fazia estágio,
eu fiz estágio num projeto lá no antigo IAPAR, que agora é o IDR, né? Na verdade, era uma parceria entre o IAPAR e o Emater, que agora é o IDR. Era um projeto de assistência técnica a produtores rurais familiares. E aí o objetivo era que eu participava da comunicação nesse projeto, mas era um projeto com profissionais de várias áreas, né? Eu estava ainda enquanto estagiária, mas a gente tinha bolsistas que já haviam concluído as graduações. Então tinha pessoal da administração, da agronomia, da geografia, enfim. E essas equipes iam até as comunidades com o objetivo de identificar o que o produtor poderia melhorar ali na sua propriedade para ter um desempenho financeiramente mais favorável. Eis que a gente foi numa propriedade que era um produtor familiar, né, um pequeno produtor, e a propriedade dele era de orgânicos. E ele produzia morango orgânico, o que é um desafio um pouco maior, né? E aí ele desenvolveu uma técnica que foi a seguinte: ele descobriu, percebeu, e a partir da observação ali mesmo, que o alho era uma forma natural de espantar a praga do morango. Sim. Então, ele fez um canteiro onde ele intercalava um pé de morango, um pé de alho, um pé de morango, um pé de alho. Então, ele conseguiu, num espaço, produzir 2 produtos de forma natural, evitando pragas, né, diminuindo perdas e sem precisar usar agrotóxico. Esse pensamento foi inovador? Foi, ele poderia inclusive difundir essa técnica, né? O agro é um ambiente rico em inovação não digital. Quando a gente pensa na cultura de rotação, só o fato de trocar a cultura é uma inovação, porque antes eu tinha um padrão que desgastava o solo, me exigia muito mais trabalho para melhorar a minha produtividade. Quando a técnica mudou, e isso é inovador, a gente conseguiu melhorar a produtividade e preservar mais o solo. A própria introdução da curva de nível para você reter água, impedir o desgaste, né, que a corredeira leve toda a plantação, já é uma inovação, e aí não tem nada de tecnologia, tem de observação. Você observou que o modelo de plantação dos incas, né, em montanha, fazia o corte para evitar a enxurrada, que ela levasse toda o cultivo. Você trouxe isso, só que a gente demorou para ver, né? Mas já estava lá. Mas você introduziu isso nas nossas culturas. Isso é inovador, a gente não usou absolutamente nada tecnológico. Então, o agro é um bom exemplo, e tem tantas outras coisas no dia a dia que a gente não percebe, né? Então, não está com o olhar atento para olhar para essas inovações não tecnológicas. Professor, a gente vai para mais um intervalo, e no próximo bloco eu vou pedir para o senhor explicar para a gente o que caracteriza um pensamento inovador e quais são as principais características dele. Ok, vamos lá. Não desligue o rádio. Papo de Especialista volta já. Voltamos a apresentar Papo de Especialista, um programa da PUC Paraná. Papo de Especialista, parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a Rádio Alvorada, emissora da família, sua Catedral do Ar. O convidado de hoje é o professor Cristiano Teodoro Russo, e a gente fala sobre inovação. Professor, o que caracteriza um pensamento inovador e quais são as principais características dele? Olha, isso é uma pergunta muito complexa, porque assim, o pensamento inovador é o indivíduo que faz diferente dos outros. Você deu agora o próprio exemplo desse produtor que percebeu que o alho teria alguma propriedade, sem saber que propriedade seria essa, mas teria alguma propriedade que desvia a rota ou espanta lá os bichinhos naturais que atacariam o morango, né? Isso é um pensamento inovador. A partir de uma observação, a partir de um experimento próprio, tentativa e erro, essa pessoa percebe coisas que outras pessoas não percebem. Então, ao longo da história da humanidade, a gente tem grandes nomes que a gente cita em vários momentos, que descobriu a lâmpada, a energia elétrica, a penicilina, ou isso, aquilo. São pessoas que têm um olhar muito mais aguçado para o seu redor e conseguem transformar isso em algo positivo, ou às vezes negativo, né? A gente tem
o exemplo da bomba atômica, grandes pensadores que identificaram e conseguiram manipular uma energia que ninguém conseguia. Essa turma toda, seja para um lado ou para o outro, já são pessoas diferentes que têm esse olhar não inovador, mas é um olhar de raio-x, que percebe algo que o outro não percebe, né? Que características são essas? Geralmente são pessoas inquietas, são pessoas que não estão dentro do fluxo do comando, então ela não se aceita ser comandada de forma totalmente passiva. São pessoas que não ficam esperando alguma coisa, tomam atitude, sejam errando ou acertando, e a inovação é isso, é tentativa e erro. Não se punem com o erro, continuam na tentativa. E isso também não é todo mundo que tem. Então são características de indivíduo, e a gente percebe isso ao longo da vida. Às vezes a própria pessoa não se enxerga, não vê e não percebe, é algo natural. A pessoa vai executando isso ao longo do tempo. Dá para ensinar pensamento inovador? Dá, que é o que a gente faz, por exemplo, na minha disciplina de tecnologia, inovação e saúde. A gente já tem isso muito bem delineado, de livros no formato acadêmico, tipo de inovação, perfil de inovador, perfil de empreendedor. Mas se isso não está no indivíduo, você não desperta. Você ensina uma técnica. Para você montar uma empresa funciona assim, 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 assado. Para você desenvolver um produto é assim, 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 assado. Mas aquele 5 minutos, o momento eureka é do indivíduo, e isso está com ele. Às vezes está quietinho, porque ele está dentro do padrãozinho da sociedade de fazer isso aqui, está sendo sufocado dentro de alguma coisa, de uma função, por uma necessidade, às vezes pela necessidade financeira de ocupar uma carreira, uma profissão, alguma coisa. Mas quando ele entra em contato com isso, a chaminha acende, e aí essa pessoa tende a seguir esse caminho, né, da inovação, ou de criar coisas, ou de se posicionar diferente. O senhor mencionou 2 vezes ao longo dessa resposta as expressões tentativa e erro. Sim. Ou seja, inovar não é fácil e tem que saber suportar o processo. Sim. É assim que funciona. O Thomas Edison, para chegar na primeira lâmpada, fez acho que 1.200 tentativas. 120, sei lá. É um troço meio absurdo. E é isso. Se ele se frustrasse na terceira... E hoje a gente tem um momento de sociedade bem complexo, porque o jovem ele desiste na primeira, né? Tem um nível de frustração, de tolerância com a coisa, que faz com que ele largue as bets rápido, não é? Não deu certo, não quero mais. Cara, se os grandes nomes da humanidade tivessem largado na primeira, ninguém tinha chegado lá. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro experimento lá no INCOR e não deu certo, eu fiquei muito frustrado. Aí os pesquisadores sêniores vieram conversar comigo no café e falaram: Cristiano, isso faz parte do processo, cara. Você está fazendo um negócio de altíssima complexidade, não vai dar certo na primeira, a gente já esperava. Vamos pro pau, vamos fazer a segunda. E assim a gente continuou. Então eu tive o privilégio de ter pessoas que tinham essa noção de tentativa e erro muito evidente, o cotidiano. Na academia a gente tem muito isso, na escola você tem um negócio punitivo, você fez a sua prova, e como que você lida com isso, né? Eu lembro uma vez que numa defesa de tese a gente estava falando assim, uma pessoa de uma área de conhecimento falou: não pode falar não, senão o aluno se frustra. Mas como que você não pode falar não? Você tem que apontar o que não está correto, mas o seu feedback ele tem que ser um feedback positivo, não punitivo. Né? Falou: olha, Cristiano, aqui você... E foi assim nas minhas defesas. Aqui não ficou bom, você melhora para lá. Então a gente tem hoje um momento de sociedade que essa frustração com a tentativa e erro, ela foi minimizada, e a gente precisa refletir sobre isso. Ninguém vai conseguir acertar de primeira, e você precisa ter persistência para continuar. No empreendedorismo de negócio, isso é um mantra. Isso chama resiliência. O empreendedor que não tem resiliência para continuar, ele acaba pelo caminho. E essa pessoa, se não for tolhida para o fracasso, essa pessoa ela entra num flow de depressão péssimo. Ela encolhe o seu talento às vezes,
né? Porque errou a primeira vez. Então, cara, isso é personalidade. Aí você falou das características do inovador ou do empreendedor. Uma delas é a resiliência, é aguentar o pau. Então tem que aguentar. Isso a gente tem que resgatar isso nos nossos jovens de uma forma amorosa, de uma forma atenciosa, de uma forma de apoio, mas sem botar o erro para debaixo do tapete. Errar faz parte da vida, todo mundo aqui leva bordoada o dia inteiro. A vida aí fora ela é diferente. Então a gente precisa construir isso, porque senão você vai perdendo os talentos ao longo do tempo. Né? O erro, o fracasso, ele faz parte. Com certeza aquele produtor não acertou na primeira o negócio do alho. Vai ver que ele botou lá, sei lá, uma salsinha e não deu certo. Então como que ele chegou naquilo? Se ninguém foi lá e ensinou para ele. Então foi uma percepção, foi o dia a dia, o trabalho, foi perdendo a lavoura de morango. Então o cara teve que buscar outras alternativas. Então a gente tem que criar esse ambiente e mostrar com acolhimento que o fracasso, o erro, né, ele faz parte do processo. O senhor citou o Edson e ele tem uma frase que é interessante, né? Ele fala, todas as tentativas de criar a lâmpada que não resultaram na lâmpada não foram um erro. Foram respostas necessárias para que eu chegasse ao caminho certo. Sim. Ou seja, quando ele estivesse lá, né, vamos pensar, na 1000ª tentativa, ele já sabia de 999 caminhos que ele não poderia seguir. É isso aí, o resultado negativo também é resultado. Faz parte de uma jornada. Agora, o que depende de como você lida com isso. Eu não posso ficar só no negativo também, né? Ah, não, beleza, tudo deu. Normalizar o erro. Ah, não, beleza, né? Pode errar quando você quiser. Não. A gente tem cruza uma fronteira muito perigosa aqui, né? Eu acho que é um momento que a sociedade tem que refletir sobre isso. E aí você cria pessoas psicologicamente fracas, né? Para aguentar e dar o novo salto de evolução natural da humanidade. E aí entra os filtros. Então, de novo, aquele 10%, 5% que tem um pouco mais dessa resiliência se destaca e fica num degrau de cima. É assim. Então, ou você entende esse negócio e trabalha isso, ou você fica no degrau de baixo e depois não adianta choramingar. Professor, a gente vai para o último bloco e, quando a gente voltar, eu quero conversar com o senhor especificamente sobre o ambiente inovador lá da PUC. Perfeito, vamos lá. Você está ouvindo Papo de Especialista. Você está sintonizado na Rádio Alvorada e o Papo de Especialista está de volta. Último bloco do Papo de Especialista. O tema de hoje é inovação e o meu convidado é o professor Cristiano Teodoro Russo. Professor, o senhor mencionou lá no começo da nossa conversa que é possível ensinar inovação, mas que aquele start, aquele ponto fora da curva é do indivíduo e Sim. Isso não é possível ensinar. Não é possível. Você identifica, trabalha e potencializa, né? Então, a própria disciplina de tecnologia e inovação em saúde que a gente tem no curso de medicina, ela nasceu para isso. É todo mundo que vai inovar? Não. É todo mundo que vai querer isso para a carreira? Também não. Mas quando a gente identifica, quem se identifica com esse modo diferente de pensar, você precisa criar o mecanismo de acolhimento e criar a trilha de conhecimento para isso. Então, quando a disciplina foi construída, a gente percebeu que a gente já tem alunos que interagem de uma forma diferente, eles têm um olhar diferente, mas eles não tinham um caminho. A instrumentação não era dada, você não mostrava o ambiente de tecnologia e inovação em saúde, o que está sendo feito em outros lugares que vai impactar na carreira do médico lá na frente. Então hoje a gente tem cirurgia robótica, você usa óculos de imersão virtual para guiar a cirurgia, você faz impressão 3D pré-cirúrgica para treinar a intervenção cirúrgica e depois fazer a cirurgia. Isso está rodando aqui no Hospital Evangélico, aqui em Londrina e em vários outros lugares, né? Então, esse caminho o jovem ainda não viu porque ele está em outra fase da vida. Mas a gente percebeu que a gente podia entregar isso de uma forma não controlada, mas uma forma referenciada, com o conteúdo correto, com as fontes corretas, e isso vai ajudar e mostrar para esse aluno que também tem uma outra rota da inovação e quanto isso impacta na carreira dele
como médico. Então a gente já colocou, tem 2 anos, a disciplina. No Brasil a gente tem 370 escolas de medicina, só 7 tem disciplinas como a nossa, aqui em Londrina. Né? No Paraná eu acho que são poucas, conheço 1 ou 2. Então é um diferencial dentro do curso de medicina na esteira da inovação da PUC. Professor, recentemente eu ouvi uma reitora dizendo que já era possível pensar numa mudança nos pilares acadêmicos. Antes a gente falava de pesquisa, ensino e extensão, e ela considera que agora seria pesquisa, ensino, extensão e inovação. O senhor concorda com isso? Em partes, eu acho o seguinte, que essa palavra inovação, você só coloca aí para dar um destaque do momento atual de mundo, porque, de novo, a gente falou das teses, né? A academia é o berço da inovação. A mente está lá, o instrumento está lá. O que eu colocaria, talvez aí, não sei se ela é uma reitora de escola pública ou privada, eu colocaria a inovação para negócio, né? Porque você tem ambientes acadêmicos que parece que é crime criar coisas para negócio. E a inovação, ela tem um objetivo, negócio. Porque se eu impacto, aquilo tem um custo. E no final do dia todo mundo tem boleto para pagar. Então, por que a gente consome mais do que cria? Porque o nosso modelo acadêmico, ele é um modelo de ficar fechadinho na bolha. Então a gente tem uma discussão muito intensa entre academia e mercado, como que a gente faz isso. Quando você olha para outros países, o professor ele ganha royalties junto com o aluno. Ele cria empresa junto com o aluno, e o aluno vai ser bilionário lá, ele ganha a parte dele, continua ensinando e fazendo outro, e isso volta em capital para a universidade, que gera próprio recurso para manter a sua própria pesquisa, sem depender de modelos substancialmente estatais para tocar a coisa. Então depende de ver o contexto do que falou. Eu acho que a inovação ela ganhou um destaque nos últimos anos por conta dos exemplos que a gente tem, eu disse o Uber, mas outros, dos exemplos que a gente tem do digital. Né? Então talvez essa relação da inovação aí nesse contexto tenha sido para fortificar o digital. Mas, por exemplo, na PUC, já há um bom tempo a inovação é pilar estratégico. Então, quase que 100% dos cursos de graduação da PUC tem uma cadeira de empreendedorismo e inovação, até teologia. Então, o pessoal que está estudando, vai ter que ter um pensamento, mas como que eu inovo? É só você olhar que a gente tem aplicativos das paróquias, né? Eu interajo aqui com a Dom Bosco, que é a nossa paróquia, da minha família, no aplicativo da paróquia, para comunicação, para recado, até mesmo para você fazer uma contribuição. Hoje a gente não faz no Pix, Sim. No momento da oferta. Então isso é uma inovação na missa, é uma inovação na religião. Então essa inova em qualquer lugar, né? Então no mundo acadêmico eu não sei se precisa mudar. Eu acho que você colocar uma palavra a mais, se não tiver a atitude, se não tiver a entrega do dia a dia, não adianta nada ter uma palavra, não faz a menor diferença. A palavra não é o que transforma. Professor, e como é a questão da inovação lá na PUC, para além dessas disciplinas nos cursos que o senhor já mencionou? Como funciona a Hot Milk? Então, a PUC ela tem um histórico de ser vanguarda. Né? Recentemente a gente ficou ranqueado aí como a melhor universidade privada do Paraná, e estamos entre as 5 melhores, acho que é a terceira do Brasil. Né? O nosso curso de medicina também está entre os top 5 do Brasil, justamente porque a nossa geração do conhecimento não é só o tradicional. O tradicional é fundamental, é a base para tudo, mas a gente estimula o inovador, o de vanguarda, o olhar lá na frente. E aí já há um bom tempo começou na escola de negócio trabalhando o empreendedorismo, é o criar negócio com sustentabilidade, de forma que você impacte a sociedade. E isso ganhou o contorno da inovação, que é novos produtos e novos serviços nas outras áreas. Então a PUC tem uma trilha de empreendedorismo que alcança todos os cursos de graduação. Então o aluno tem a oportunidade de cursar isso em todos. Em alguns cursos a matéria, inclusive, ela é já integrada na grade, é obrigatória, então vale nota, passa, se ele não passar tem que fazer de novo. E em outros, como na medicina, é optativa. Então é uma opção do aluno cursar aquela trilha, né? Além disso, a gente tem os programas de iniciação científica para além da ciência tradicional,
que é a ciência da inovação e do empreendedorismo, com foco em novas empresas, novos produtos. E a gente tem um programa muito legal, que é o PIBEP, que é o Programa Interno de Empreendedorismo, que além de tudo, a PUC dá uma bolsa de R$10 mil para o aluno que é elencado entre os 5 melhores projetos aí, desenvolver um protótipo da ideia que ele está criando, que é oriunda de todo esse ambiente. Então a gente cria uma trilha toda para o aluno, isso no acadêmico. E a Hot Milk nasceu para trazer mais um elemento para essa história toda, que são as startups, que são as empresas de base tecnológica. O Uber é um exemplo dessa, né? O Nubank, banco digital, para que o nosso aluno que se identifica nisso tudo pudesse criar a própria startup. Esse projeto deu tão certo, que a Hot Milk saiu de uma salinha, né, lá em Curitiba. Eu estava lá, vindo de São Paulo, quando eu conheci. Eu acho que dentro da PUC inteira, dos 3 campos, Toledo, Londrina e Curitiba, eu sou o único docente remanescente dentro desse fluxo aí do primeiro tijolo da Hot Milk, né, e cresceu para um ambiente de 11 mil metros quadrados, 2 prédios, 100 startups parceiras, 100 empresas parceiras, e ganhou 2 anos consecutivos o prêmio de melhor ambiente de inovação do Paraná. Né, e está entre os 5 melhores do Brasil. Então, a gente, em Londrina, é um escritório de atuação desse ecossistema. Então, a gente perguntava assim, é a Hot Milk ou nasceu como a Hot Milk aceleradora e depois passou a ser o Hot Milk ecossistema de inovação da PUC, porque é muito maior. A gente trabalha com empresas, trabalha com startups, mas com foco em geração de novos produtos e novos negócios. E o aluno de Londrina ou de Toledo também é colocado dentro dessa esteira. O que a gente não consegue aqui, a gente tem um canal direto com Curitiba. Então ele tem mentores, professores, gente de mercado, empresas de grandes nomes à disposição para ajudar nessa trajetória. Professor, agradeço imensamente toda a partilha, toda a conversa, a presença do senhor aqui nessa manhã de sábado. Te desejo um excelente final de semana e até uma próxima conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Fica aí o convite para vocês que quiserem saber mais sobre empreendedorismo, inovação e startup. Assistam o meu programa todo sábado, 9 da manhã na Tarobá, agora para o Paraná inteiro. É só ligar na Tarobá que você vai assistir. E a gente trata disso aqui com outro nível de profundidade, cada dia um entrevistado novo. A gente está 3 anos e meio no ar, indo para o 4º ano, então é uma felicidade muito grande. Um bom fim de semana para todos e estou sempre à disposição. Obrigado. Você está ouvindo Papo de Especialista. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. O Papo de Especialista é uma parceria entre a PUC Paraná Campus Londrina e a Rádio Alvorada. Produção, Departamento de Jornalismo da Rádio Alvorada e Assessoria de Comunicação da PUC Paraná. Apresentação Renata de Paula, trabalhos técnicos de Edgar Vieira, o Romário e o Everton Gasparini. Te espero no próximo sábado para mais um Papo de Especialista. Este foi o Papo de Especialista, um programa realizado pela PUC Paraná. Papo de Especialista.